Falando agora sobre um tema bastante complicadinho, né? Mas tentando descomplicar esse tema, a gente vai falar sobre o ciclo celular, que corresponde a todos os eventos que acontecem antes de uma célula se dividir e a divisão propriamente dita. Né? Na biologia tem muito essa questão, a divisão na verdade é a multiplicação, porque uma célula vai virando duas, mas a gente chama de divisão de fato. O ciclo celular envolve então tanto o período que antecede a divisão, que é o período de preparo para a célula se dividir. Esse período é chamado de intérfase. E a divisão de fato, que pode ser por mitose ou por meiose, a depender da célula. Então, os períodos que estão dentro da intérfase, o que vai acontecer na célula? A célula vai levar a vida dela normal, vai desempenhar a atividade dela normal, mas ela estará se preparando para se dividir. Nesse período, nós temos, na sequência, o período G1, que depois que ele acontece, ocorre o período S e depois acontece o período G2. Terminando esses três pontos, essas três etapas, eu tenho o fechamento de um período que eu chamo de intérfase e aí a célula de fato pode se dividir. Dentro, então, do momento em que a célula está se preparando para se dividir, ela consegue manter a sua atividade normal. No momento em que a célula começa a se dividir de fato, seja por mitose ou por meiose, ela paralisa suas funções. G1 e G2 estão relacionados a crescimento, então é o período em que a célula vai absorver nutriente, é o período em que a célula vai sofrer estímulo para se dividir, é o período em que a célula vai produzir muitas proteínas, vai produzir muito RNA. E o período S é o período que significa síntese. Síntese de quê? De DNA. Então a célula, sua molécula de DNA, vai passar a ter duas moléculas de DNA. Então ela precisa duplicar o material genético dela para depois ela dividir esse material genético para suas células filhas. Então, todas as fases da intérfase, elas precisam acontecer perfeitamente. E ainda assim, o período para a célula se dividir, que é a fase que eu chamo de M, também ele precisa ocorrer perfeitamente para que a célula não sofra nenhuma alteração no seu material genético ou no seu tamanho. Por isso existem o que nós chamamos de pontos de checagem, que são pontos regulados por proteínas ciclinas dependentes de quinase, que vão verificar se a etapa anterior aconteceu corretamente para que a próxima etapa possa acontecer perfeitamente, para que a próxima etapa possa de fato iniciar. Esses pontos de checagem eles acontecem antes da célula de fato se dividir, antes da mitose. Eles acontecem no período G1 e no período G2. Então, no período G2, por exemplo, o ponto de checagem vai ver se a etapa anterior, que é a fase S, ocorreu direito, se a multiplicação do DNA aconteceu corretamente. Dentro ainda dessas ciclinas, é interessante a gente falar que as células elas possuem algumas proteínas que bloqueiam o ciclo celular. Bloqueia o ciclo celular porque a célula está infectada por algum vírus, bloqueia o ciclo celular porque a célula sofreu alguma mutação. Alguns fatores levam a célula a bloquear o seu ciclo celular. Isso acontece em virtude da regulação proteica, da regulação de algumas proteínas. E um exemplo muito importante é o que nós chamamos de proteína 53, que é a P53. Então, ela é uma proteína que inibe o ciclo celular, é uma proteína supressora de ciclo celular. E aí, estudando células tumorais, que são células que se multiplicam com muita frequência, com muita rapidez, o que tem sido encontrado, o que foi encontrado em muitas células tumorais? A inibição, a mutação, a deleção dessa P53. Então, se ela é uma proteína que bloqueia o ciclo e ela não está sendo expressa, o ciclo acontece o tempo todo e a célula se divide descompensadamente. Além disso, a célula que faz G1, S e G2 e se divide, essa célula está em ciclo celular ativo, ok. Porém, algumas células, como nós sabemos, por exemplo, as células nervosas, são células que praticamente não se dividem ou de fato não se dividem. Então, ela é formada durante o desenvolvimento embrionário e acabou. Ela não se multiplica mais. Essas células elas não estão passando por G1, S e G2. Essas células elas escapam do ciclo e elas ficam num período de quiescência, um período que nós chamamos de G0. Os neurônios, então, praticamente a vida toda eles permanecem em G0. Os hepatócitos, que são células do fígado, também permanecem em G0. A diferença é, os hepatócitos são células que permanecem em G0, mas a depender do estímulo que ela recebe, ela pode voltar para o ciclo e se dividir, que é o que a gente sabe que acontece, que o fígado é um órgão que se regenera. Então, as células não se dividem sem o estímulo,
no momento do estímulo elas voltam para o ciclo e retomam a divisão celular normalmente. Então, falando do período G1, que é o período inicial de crescimento, então basicamente a célula vai aumentar de tamanho. Aumentar de tamanho, então, está relacionado a aumentar a produção de membrana plasmática, a aumentar a síntese de proteína, aumentar a síntese de RNA, na verdade ela tem que produzir mais RNA para ela produzir mais proteína. Falando da molécula de DNA, uma célula que seja uma célula diploide, ela tem pares de cromossomos homólogos, origem materna e origem paterna. Pegando um cromossomo desse e ampliando, eu vejo uma dupla fita de DNA. Então aqui eu tenho 2 cromossomos homólogos, 2 fitas de DNA, né? 2 moléculas de DNA. Uma molécula, outra molécula. Quando essa célula passa para a fase S, o que vai acontecer? Todo o seu material genético vai duplicar. Então, se ela tinha 2 moléculas de DNA, ela passa agora a ter 4 moléculas de DNA. O que a gente tem que prestar atenção? Essa célula, ela não duplicou o número de cromossomos, ela continuou com os cromossomos. Porém, agora cada cromossomo tem 2 moléculas de DNA. E aí eu digo que isso são cromátides irmãs. Então, na fase S, eu tenho a replicação do DNA, que é aquele processo semi-conservativo, onde cada nova dupla fita de DNA mantém uma fita original e uma fita recém-sintetizada. A célula entra em G2. Quando a célula entra em G2, aquele material genético que ela tinha na forma de 2 cromossomos, 2 moléculas de DNA, se duplicou. Então, ela mantém 2 cromossomos, mas cada cromossomo agora é duplicado. Então, cada cromossomo agora tem 2 cromátides irmãs. Se eu ampliar isso daqui, eu vou ver uma dupla fita de DNA, 2 duplas fitas, 3, 4. Então, eu não alterei o número de cromossomos, eu alterei a quantidade de DNA na fase S. No período G2, a célula já está próxima de iniciar a divisão. Então, o que começa a acontecer no G2? Eventos que vão participar da divisão celular de fato. Então, a célula, o material genético dela, inicia a condensação, porque o material genético ele precisa estar bem condensado para que ele consiga ser separado da maneira correta. E aqui ainda na fase G2, os centríolos, que são organelas não membranosas, que estão relacionados à formação do fuso mitótico, eles se duplicam, porque a célula precisa de 2 centríolos, um em cada extremo da célula.